Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 26. Filipenses 1, do 12 ao 26. Você vai observar que o título, irmãos, a partir do versículo 12, é a situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está preso, mas o Evangelho, para a glória do Senhor, não está. Tá certo? Então, mesmo o apóstolo Paulo em cadeias, o Evangelho ele prospera. E nós vamos estar tratando sobre isso, irmãos. E por quê? Porque nós estamos findando hoje, irmãos, o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Tá certo? Só tem mais um trimestre. E a última aula de hoje, irmãos, encerra a temática do avivamento missionário. Então, nós tivemos 10 lições para a glória do Senhor, para o bem da igreja, focado em missões, pregação do Evangelho, irmãos, como pregar o plano de salvação, como abordar uma pessoa e começar a falar do Evangelho a ela. Foram 10 lições falando, irmãos, sobre isso. Missões, pregação do Evangelho, e o Senhor me tocou a trazer uma palavra que mostra, irmãos, que o Evangelho, ele sempre prospera. O Evangelho, irmãos, ele não sofre nenhum tipo de obstáculo, porque o Evangelho é do Senhor. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mesmo que servos do Senhor estejam em cadeias, o Evangelho ele não deixa de ser anunciado, pregado e fazer o efeito para o qual Deus determinou, irmãos. Isso é maravilhoso, tá certo? Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 26, convido os irmãos, juntamente comigo, a fazermos uma leitura alternada. Todos acharam? Diz assim, irmãos: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. A fim de que aumente quanto a mim
o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus e amado Pai, se para orar, meu Pai, precisamos de Ti também, Senhor, para anunciar a Tua palavra, precisamos totalmente do Senhor. Pai amado, eu te peço, Senhor, porque eu sou incapaz de fazer isso por mim mesmo. Pai amado, me ajuda na transmissão da Tua palavra. Esse momento, Pai, é um momento muito sério, de temor e tremor, meu Pai, de muita reverência, porque o que está sendo anunciado não é qualquer palavra, é a Tua palavra, viva, verdadeira, eficaz, inspirada, inerrante, infalível e que tem poder para transformar vidas. Pai amado, nos ilumina, Senhor, na transmissão, como também na recepção dessa mensagem. Abençoa os meus irmãos aqui e que saiamos, meu Pai, aqui convictos de pregar o Evangelho, não importa as circunstâncias, Pai. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele escreve sua carta aos Filipenses por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. O contexto, irmãos, da escrita dessa carta é o apóstolo Paulo preso em Roma. Mas como você observou na leitura, mesmo o apóstolo Paulo em meio à prisão, a maior preocupação do apóstolo Paulo não é com a liberdade dele. A maior preocupação do apóstolo Paulo não é com a própria libertação daquela cadeia, mas com o avanço do Evangelho. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos mostra que ele aproveita toda e qualquer circunstância, mesmo as adversas, para compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É tanto que nós vamos ver, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele prega para a guarda que o está vigiando, ele prega para outros presos que estão com ele, e a esperança dele é pregar o Evangelho às autoridades romanas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele tem um propósito muito claro com a carta aos Filipenses. É encorajar a igreja de Filipos, irmãos, a permanecer firme na fé em Cristo, lembrando, irmãos, que é dever de todo cristão continuar propagando o Evangelho, mesmo em situações difíceis, porque, como eu já falei, mesmo diante dessas situações, o Evangelho, ele não para, ele continua a ser pregado, ele continua transformando vidas. E nesse trecho que nós acabamos de ler alternadamente, o apóstolo Paulo, ele quer mostrar isso. O Evangelho está avançando e os crentes daquela igreja de Filipos devem continuar confiando na soberania de Deus em toda e qualquer circunstância para a glória de Cristo. Nessa manhã, queridos, eu quero compartilhar com os amados sobre o tema o avanço do Evangelho em todas as circunstâncias. O avanço do Evangelho em todas as circunstâncias. E a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre o avanço do Evangelho é que as adversidades promovem o Evangelho. Tempos difíceis promovem o Evangelho. As lutas e as circunstâncias mais cruéis promovem o Evangelho. Observe, por favor, a leitura do versículo 12 ao 14. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo.
E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Muitos vão dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala isso para aquela igreja, por quê? Porque, irmãos, uma parte daqueles irmãos estavam ansiosos com a cadeia do apóstolo Paulo, com a prisão dele. Muitos irmãos estavam pensando: o que é que vai acontecer com o apóstolo Paulo? Ele será solto ou ele vai para o martírio? E muitos, por causa disso, irmãos, estavam tendo aquele sentimento de que o evangelho estava sofrendo um grande golpe com a prisão do apóstolo Paulo. Então, eles pensavam que a prisão de Paulo era uma grande tragédia, tanto para o próprio como para o avanço do evangelho. Aí o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele quer calibrar a visão daqueles crentes em relação a essa situação. Ele quer, irmãos, trazer à memória daqueles irmãos que o evangelho, ele é poderoso, ele não conhece barreiras, ele não conhece empecilhos, e o evangelho, por ser a verdade de Deus e o poder de Deus, ele irá sempre progredir. Então o apóstolo Paulo, ele está falando para aquela igreja descansar no Senhor, porque aquela cadeia é propósito de Deus. Irmãos, como é que a guarda pretoriana iria ouvir o evangelho se o apóstolo Paulo não fosse preso? Como é que os prisioneiros de Roma iriam ouvir o evangelho se para lá o apóstolo Paulo não fosse? E o que é maravilhoso é que o apóstolo Paulo, ele explica isso. Se você observar no versículo 13, ele diz que a guarda pretoriana tem ouvido o evangelho. Por quê? Porque tem sabido a razão por que ele está preso. Eu estou preso por causa de Cristo Jesus, por causa do evangelho, por causa da minha fé nele. Então imagine, irmãos, é o apóstolo Paulo preso, e a guarda pretoriana fazendo o quê? Ela se revezando, irmãos, nos seus militares, e o militar chega, ouve o evangelho, sai, dá lugar ao outro, esse outro ouve o evangelho pelo apóstolo Paulo, e o evangelho começa a ser o quê? Começa a se espalhar. Um militar que ouve o evangelho, sai do seu serviço e começa a compartilhar com outros. Olha, lá na cadeia tem um homem chamado Paulo, que está preso por sua fé, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, e essa notícia começa o quê? A se espalhar. Aquele da guarda pretoriana chega em sua casa e começa a compartilhar sobre a postura diferente de um dos presos. Ele tem uma postura diferente, ele brilha, ele é sal, ele é luz, ele prega o evangelho, ele tem um comportamento diferente de outros presos, ele não tem uma postura de rebeldia, ele não tem uma postura de revolta. Paulo pregava o evangelho em palavras e com a atitude dele na prisão. Irmãos, o evangelho estava sendo pregado para toda a guarda que estava revezando-se no cuidado dos presos. Mas além disso, os guardas, irmãos, possivelmente ficavam de olho em Paulo, com o tratamento dele, a fala, a conversa, o diálogo dele com outros presos. Ele pregando o evangelho, ele trazendo, irmão, para aqueles cativos, igualmente, na mesma situação de Paulo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E os presos desfrutando do evangelho e a guarda vendo a postura do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala: a razão da minha prisão é por causa de Cristo Jesus. Observe mais uma vez o texto aí, versículo 13. Olha o que diz: de maneira que toda a guarda pretoriana, irmãos, não eram apenas alguns da guarda,
essa guarda que se revezava no cuidado dos presos, toda a guarda e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Irmãos, a prisão do apóstolo Paulo foi propósito de Deus. E quando nós observamos, irmãos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele fala para uma igreja, irmãos, que está ansiosa e pensativa sobre a prisão do apóstolo Paulo, como o evangelho vai se dar em Roma se o apóstolo Paulo, ele está preso. Olha o que é que ele diz para os irmãos daquela igreja. Dê uma olhada no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo está dizendo para a igreja: olha, não se preocupem com a minha cadeia, com a minha prisão, com a minha falta de liberdade. Eu estou pregando o evangelho aqui, e o evangelho está sendo anunciado por alguns irmãos, porque eles estão sendo encorajados e estimulados no Senhor a continuar pregando o evangelho. Aplique essa palavra a você, meu irmão, minha irmã. Eu e você, em momentos de adversidade, nós não podemos nos calar em relação ao evangelho. O crente que está enfermo continua pregando o evangelho. O crente que está passando problemas no trabalho continua pregando o evangelho. O crente que está sofrendo alguma adversidade, ele continua pregando o evangelho. E o que é maravilhoso, irmãos, o nosso Deus, de forma graciosa, poderosa e segundo a vontade dele, ele vai fazer o evangelho prosperar. A palavra do evangelho que sair da sua boca em situações de adversidade, a pessoa que ouvir, a obra é do Senhor, e ele vai fazer a sua santa e poderosa vontade sobre a vida daqueles que ouviram o evangelho por você. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando isso para uma igreja que está temerosa. Olha, o meu sofrimento tem feito o evangelho avançar. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele não esconde isso, porque a prisão do apóstolo Paulo faz parte do plano redentor de Deus. Aonde um servo do Senhor está, o evangelho, ele deve ser pregado em toda e qualquer situação. Aplicando, irmãos, esses versículos do 12 ao 14 para as nossas vidas, eu e você, nós devemos continuar pregando o evangelho. Mesmo na adversidade, devemos continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque o evangelho pertence ao Senhor. O nosso Deus, irmãos, ele vai trabalhar para a expansão da sua glória. Irmãos, o nosso Deus, ele é muito zeloso da glória dele. Ele é muito zeloso para que o seu nome seja conhecido de todos os povos, culturas e nações. E como o evangelho, irmãos, é desse Deus todo-poderoso e a expressão do poder de Deus na transformação de mortos em vivos espiritualmente falando, irmãos, o evangelho, ele vai prosperar em toda e qualquer situação que um homem ou uma mulher de Deus esteja vivenciando. Agora, para isso, eu e você precisamos abrir a boca e pregar o evangelho. Para isso, eu e você devemos continuar pregando o evangelho com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando para aquela igreja: olha, a nossa fé, a nossa crença é que diante dos desafios nesse mundo, o evangelho continuará avançando para a glória de Deus. Irmãos,
o avanço do Evangelho em todas as circunstâncias. A segunda lição, irmãos, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, é que Cristo é proclamado, não importa as motivações. Irmãos, eu achei muito curioso isso aqui. Se você observar aí na sua Bíblia, os versículos 15 e 17, nós achamos estranho, irmãos, num primeiro momento, o apóstolo Paulo, ele chegar a perguntar que importa em relação à motivação do coração de quem prega o Evangelho. Porque, observe o que ele diz no versículo 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Aí nós pensamos assim: como pregar Cristo com inveja e por rivalidade? E aí ele diz: outros não fazem assim, prego o Evangelho de boa vontade. Observe o versículo 17. Esses que pregam por inveja e rivalidade, pregam a Cristo por interesse pessoal. Pregam a Cristo não de forma sincera. Pregam a Cristo pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento, que estou preso, porque eles acham que eu não estou pregando o Evangelho aqui. E aí você, nesse contato com a palavra, a gente fica se perguntando: por que é que o apóstolo Paulo diz, o que me importa? Irmãos, é fantástico como o apóstolo Paulo ele lida com isso. O importante é que esses invejosos, esses que possuem uma atitude de rivalidade, esses que pensam em interesses unicamente pessoais, se eles estão pregando Cristo, se eles não estão pregando heresia, falsas doutrinas, se eles estão pregando aquele nome pelo qual importa que sejamos salvos, o apóstolo Paulo diz assim: bênção de Deus, o nome de Cristo continua a ser anunciado, mesmo por rivais, mesmo por invejosos, mesmo por pessoas com interesses unicamente pessoais. O que me importa é que o meu Senhor seja anunciado. O que me importa é que o meu Senhor, ele seja pregado. Irmãos, isso aqui é fantástico. O apóstolo Paulo, ele está lembrando para a igreja, irmãos, que as motivações na pregação do Evangelho não são iguais. Claro que o apóstolo Paulo, ele não está fazendo uma apologia aqui, irmãos, de qualquer tipo de motivação, não. O apóstolo Paulo, ele, irmãos, fala de pessoas que fazem, não é, que exercem a pregação do Evangelho de boa vontade, por amor a Cristo e com as melhores motivações. É assim que você e eu, nós devemos pregar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele está lembrando para a igreja, irmãos, o seguinte, para que eu e você venhamos compreender melhor os versículos 15 e 17. Já existia em Roma uma igreja antes da chegada do apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo chega em Roma na condição de preso. Antes da chegada do apóstolo Paulo, já existia, irmãos, crentes em Roma, cristãos em Roma. E alguns dos cristãos que já estavam lá em Roma, antes da chegada do apóstolo Paulo, eles estavam pregando o Evangelho e eles tinham conquistado uma grande preeminência na pregação do Evangelho. O nome dessas pessoas já estava na boca daqueles cristãos. Eram pessoas conhecidas, que tinham um certo prestígio e um certo privilégio no meio de cristãos. E aí o apóstolo Paulo, ele chega em Roma. E isso causa o quê? Um estremecimento no coração de alguns que já estavam pregando o Evangelho, porque quem chegou em Roma é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa conhecida,
que tinha a fama de ser um apóstolo entre os gentios, e esses acharam que com a chegada do apóstolo Paulo, aquela preeminência, aquele destaque que eles tinham conquistado na pregação do evangelho antes da chegada do apóstolo Paulo, agora com Paulo, essa preeminência iria diminuir. O cartaz deles iria diminuir. Aí começa eles a pregar o evangelho com inveja, com rivalidade, querendo rivalizar com o apóstolo Paulo, que estava preso, e o apóstolo Paulo, ele ainda diz, achando eles que vão piorar a minha condição de preso. Aí o apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo a esses, continue pregando o evangelho sendo rivais a mim. Continuem pregando o evangelho mesmo tendo inveja da minha posição. Continuem pregando o evangelho. O que me importa é que o nome de Cristo seja anunciado. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele ouvia na prisão que tipo de evangelho esses invejosos e rivais estavam pregando. E o apóstolo Paulo, quando ouvia da mensagem desses, chegada, irmãos, na cadeia, por intermédio da guarda pretoriana e de outras pessoas que iriam visitar o apóstolo Paulo analisava a mensagem e dizia, glória a Deus, eles não estão pregando heresia. Eles não estão pregando falsas doutrinas, eles estão pregando o nome de Cristo. Então, para mim, está uma bênção. Então, glória a Deus. O que me importa, a motivação do coração, se eles estão pregando o nome de Cristo Jesus. Isso é fantástico, irmãos. E eu e você, nós devemos aprender com isso. Irmãos, o nome do Senhor deve ser anunciado. Não importa a denominação evangélica. Não importa a placa de igreja. Não importa a motivação do coração. Se Cristo estiver sendo anunciado, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? O poder do evangelho não está em quem prega. O poder do evangelho não está na motivação ou no coração de quem prega. O evangelho é o que, irmãos? Poder do próprio Deus. Ou seja, a validade do evangelho, a garantia do evangelho, o poder, a eficácia do evangelho está no nome do Deus Todo-Poderoso, irmãos. E homens com boas ou mais motivações são apenas instrumentos de Deus na pregação do evangelho. Irmãos, a obra é do Senhor. O efeito, irmãos, que o evangelho vai promover é um efeito segundo a vontade decretiva de Deus. Então, irmãos, não importa quem prega o evangelho, importa que pregue Cristo, e esse crucificado e ressurreto para a glória de Deus Pai. Irmãos, essa lição, ela é preciosa, mas ao mesmo tempo ela deve estimular. Outros estão pregando, devemos fortalecer também a nossa atitude de pregação do evangelho. Devemos ser zelosos no anúncio do evangelho. Outros estão pregando com motivações erradas, nós com as motivações corretas para a glória de Deus. Então vamos avançar com o evangelho, vamos pregar o evangelho em toda e qualquer situação, em todo e qualquer contexto. Se eu e você temos, por temor a Deus, por graça e misericórdia de Deus, a motivação correta no anúncio do evangelho, então você e eu não devemos fechar a boca. Devemos pregar o evangelho, irmãos, sabendo que vamos pregar não por inveja, não por rivalidade, não por interesse pessoal próprio,
mas vamos pregar porque a gente quer ver vidas transformadas, nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós queremos ver famílias, irmãos, sendo salvas completamente no poder e no sangue de Cristo. Por isso nós devemos pregar o Evangelho com as melhores motivações para a glória de Deus. Irmãos, isso é um desafio a você e eu confiarmos, irmãos, que o poder de Deus está totalmente envolvido na pregação do Evangelho. É Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que vivifica, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que dá esperança, é Ele que escreve o nome no livro da vida do Cordeiro, nome que após escrito nunca mais será apagado para a glória de Deus. Irmãos, o avanço do Evangelho em todas as circunstâncias. E a terceira e última lição, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele nos fala que o viver é o quê? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, veja o que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 19. Observe aí na sua Bíblia, por favor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está expressando um dilema. Claro que o apóstolo Paulo queria estar com Cristo, irmãos, que era incomparavelmente melhor. Mas o apóstolo Paulo, ele está vivendo aquele dilema de viver e morrer, porque ele sabe, irmãos, que está nas mãos de Deus, e se Deus ainda tem obra na vida dele, ele vai continuar vivendo. Mas a esperança de Paulo era já estar na glória com o Senhor. E por isso Paulo, ele está vivendo, irmãos, um dilema que é curioso. Observe aí a partir do versículo 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha fé que, segundo a vontade do Senhor, ele que estava preso ainda iria ser libertado. Agora veja o versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Ou seja, vivendo, eu vivo para a glória de Cristo. Morrendo, eu vou morrer em Cristo Jesus. Veja a mentalidade, irmãos, de um crente. Essa mentalidade não deve ser somente de um apóstolo. Essa mentalidade, irmãos, deve ser a mentalidade do povo de Deus. Se eu vivo, eu devo viver para a glória do Senhor. E quando a morte bater à minha porta, eu vou morrer em Cristo Jesus. E na vida e na morte, eu não sou de maneira nenhuma envergonhado. Porque, irmãos, a morte para o crente é promoção para os braços do Pai. A morte na vida do crente, irmãos, é promoção. Irmãos, para o ímpio é derrota. Para o ímpio ainda é consequência da queda e do pecado. Irmãos, Cristo, quando ele pisou a cabeça da serpente e no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu o pecado e a morte. E ele venceu por mim e por você. A morte na vida do crente, irmãos, não causa espanto. Deve causar dilema, não espanto. Qual é a diferença, irmãos? É saber que se vivo, vou continuar servindo ao Senhor, mas a minha esperança é estar com o meu Redentor, porque Ele vive e está me aguardando na glória celestial. Mas, irmãos, a morte, ela não aterroriza o crente. A morte não deve, irmãos, aterrorizar o crente de maneira nenhuma. Irmãos, fechou os olhos aqui, abre-se os olhos diante do nosso Redentor, na glória celestial. O viver é Cristo. O morrer para o crente é o quê?
é lucro, irmãos. A morte para o crente não é perda, não é derrota, irmãos. O crente não é envergonhado na vida ou na morte, porque ele vive Cristo e ele também morre em Cristo Jesus. A morte vai fazer o quê? Vai pegar o pecador e vai lançá-lo nos braços do nosso Deus na glória celestial. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo está vivendo esse dilema. É um dilema, irmãos, precioso a vida do crente. Ou seja, se a enfermidade não for para a morte, glória a Deus. Mas se a enfermidade for para a morte, é ela que vai me impulsionar aos braços de Cristo Jesus. Irmãos, dê uma olhada a partir do versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque o apóstolo Paulo entende: eu estou vivo, vou continuar vivo, vou ser liberto, então o evangelho vai continuar sendo pregado através da minha vida. Se eu vou morrer, eu vou morrer como mártir. A causa da minha morte vai ser a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não serei, nem na vida nem na morte, envergonhado. Olha a continuação: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você, o viver é Cristo? Para você, o viver é Cristo? Para você, o viver é Cristo? Então, morrer também tem que ser lucro. O morrer também tem que ser lucro. Porque quando eu e você partirmos daqui, nós vamos estar recostando a cabeça no peito de Cristo. Essa é a fé do crente, irmãos. Olha a continuação da leitura. Versículo 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele pensa: a minha vida ou a minha morte será para a glória do Senhor. Se eu vou continuar vivo, a minha vida vai ser de frutificação, como deve ser a sua e a minha. Olha a continuação. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir. Ele está preso. O apóstolo Paulo era um homem. Irmãos, a prisão fragiliza, a enfermidade fragiliza. Isso é uma realidade, irmãos. Somos homens. O apóstolo Paulo, ele não era anjo, era um homem cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus. Mas, irmãos, a enfermidade faz a gente pensar na nossa partida. As adversidades fazem a gente pensar na nossa partida. E para um crente, irmãos, que está seguro em Cristo, isso vai levá-lo, irmãos, a pensar sobre o desejo de estar em Cristo Jesus por toda a eternidade. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir. E olha que coisa maravilhosa, o apóstolo sabe para onde ele iria. Como todo crente deve ter a convicção de saber para onde vai. Se eu partir hoje, eu vou para Cristo. Se eu morrer hoje, eu vou para a glória celestial conquistada por Cristo para a minha vida. O crente, irmãos, outros pregam que não se pode ter essa certeza. Não, a Bíblia diz que nós temos essa certeza. Por quê? Porque você tem algo recebido por Deus como um dom, o dom da fé. Você crer nisso. E o crer te dá convicção e a certeza daquilo que você não vê, não consegue ver, mas é a sua esperança.
A vida eterna está no meu amanhã. A vida eterna é invisível a mim agora, mas eu tenho convicção que Cristo a conquistou para mim. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele está dividido. Veja o versículo 24. Mas por causa de vocês, por causa da igreja de Cristo Jesus, por causa das ovelhas, por causa da vida dos eleitos que ainda irão se entregar a Cristo, é mais necessário que eu continue a viver. Porque o apóstolo Paulo, ele pensa, a minha vida vai continuar frutificando. Ou livre, ou preso, não importa a circunstância, eu vou continuar frutificando. A minha vida é uma vida de frutificação, pregação do Evangelho para a glória de Deus. Veja o versículo 25 e 26, por favor. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Irmãos, para concluir, o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 1, do versículo 12 ao 26, nós observamos, irmãos, a segurança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma segurança profunda na soberania de Deus. O que é que você está vivendo nesse momento da sua vida? Luta, provação, adversidade no trabalho, na família. Qual é a luta que você está passando? Tenha também uma confiança profunda na soberania de Deus. Deus não deixou de ser soberano na sua luta, na sua adversidade. Ele vê, Ele contempla, Ele é poderoso, Ele não foi retirado do trono, Ele continua sendo o dono e Senhor das nossas vidas. Veja, a confiança de Paulo é na soberania de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos ensina a ver a soberania de Deus em toda e qualquer situação, ou livre ou preso, ou enfermo ou sadio, não importa, irmãos, se são bons ou maus momentos, mas o apóstolo Paulo confia tanto na soberania de Deus, que ele não deixa de glorificar o nome de Deus, pregando o Evangelho de Cristo Jesus e contribuindo com a sua frutificação para a expansão do reino. Veja a confiança na soberania de Deus. Irmãos, estamos enfermos, pregamos o Evangelho. Sadios, pregamos o Evangelho. Estamos bem, pregamos o Evangelho. Estamos maus, pregamos o Evangelho. Não importa as circunstâncias. Você e eu somos chamados a pregar o Evangelho em toda e qualquer situação. Aplique esse texto a você. Confie na soberania de Deus, na adversidade que você está passando. Confie que, inclusive, Ele está utilizando isso para você pensar no Filho dele, na glória celestial preparada para você, mas também Ele está te dando oportunidades nessa adversidade para você compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus. Outra aplicação, irmãos, viva para a glória de Cristo. Frutifique, dê testemunho, não perca a sua vida em coisas que não venham resultar na glória do Senhor. Aproveite as oportunidades que o Senhor está te dando para compartilhar do Evangelho, de forma simples, irmãos, com testemunho, com a postura, com a forma de viver. Viva para a glória do Senhor.
e coloque nas suas orações a expansão do reino de Deus. Você tem orado pela igreja do Senhor? Você tem orado por missões? Você tem orado pela vida dos missionários? Você tem orado para que o reino do Senhor se expanda, cresça, frutifique? Você tem orado para que o evangelho, ele não venha encontrar nenhum tipo de barreira, muito pelo contrário, as adversidades sirvam para a expansão do evangelho? Ore pelo evangelho, ore por você, ore pela sua família, pelas suas necessidades, pelos seus sonhos, mas ore também pelo evangelho. Ore também pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Ore para que a quarta igreja venha alargar ainda mais a sua influência sobre Garanhuns e outras regiões, não para a glória de homens, mas para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu convido o Ministério de Louvor, enquanto o Ministério de Louvor toma posição, você vai orar pela sua vida. Você vai fechar os seus olhos e você vai orar pedindo: Senhor, me faça frutificar mais. Me usa mais para o louvor da Tua glória, Pai. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, na expansão do Evangelho do Senhor. Que eu pregue o Evangelho na loja, na rua, no trabalho, na escola, na universidade, não importa onde eu esteja, que eu possa dizer para alguém: Jesus Cristo te abençoe, que Deus te abençoe. Entregue um panfleto, ore, se coloque diante do Senhor, para que o Senhor se sirva da sua vida na expansão do reino. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. E nós te pedimos, Pai, porque a Tua palavra mostra o apóstolo Paulo, ele dizendo que é modelo. O próprio apóstolo Paulo chegou a falar para muitos dos teus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pai amado, que tenhamos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Que venhamos, Pai, a querer, a desejar ardentemente que a nossa vida seja uma vida de edificação, seja uma vida de frutificação para o bem de outras vidas. Pai amado, nós somos limitados, Senhor, somos imperfeitos, somos finitos, somos falhos, pecadores, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor: nos usa para o louvor da Tua glória, Pai. Pai amado, usa a nossa fala, usa o nosso tom de voz, usa a nossa inteligência, usa os nossos dons e aptidões, usa, Pai, a nossa vida como instrumento vivo para a Tua glória. Pai amado, que nós não venhamos, Pai, nos envergonhar do Evangelho. Nós venhamos, Pai, sempre entender que o Evangelho é motivo de orgulho para o crente, orgulho no melhor sentido do termo, porque o Evangelho nos lembra, Pai, que nós não podemos salvar a nós mesmos. O Evangelho não chega à nossa vida, meu Pai, por méritos próprios, por algo que nós fizemos em prol de nós mesmos, mas porque o Evangelho é graça do Senhor, e porque nós recebemos, vindo da graça do Senhor, nós devemos transmitir também com graça, para a glória do Senhor. Pai amado, nos dá ousadia, nos dá intrepidez. Isso, Pai, é diferente de orgulho e soberba. Nos dá ousadia para pregar o Evangelho, intrepidez para compartilhar do plano de salvação com outras vidas. Pai amado, que nós venhamos abrir a boca e falar que viver com Cristo e em Cristo é o mais extraordinário projeto de vida que uma pessoa pode viver.
Pai amado, que nós sejamos conhecidos como crentes do livro, crentes da Bíblia, crentes que não se envergonham do Evangelho, crentes que falam, pregam, testemunham do poder de Cristo. Pai amado, que venhamos a ser uma igreja ainda mais missionária, Pai, ainda mais evangelizadora para a glória do Senhor. Que venhamos, meu Pai, multiplicar os cultos fora dessas paredes, meu Pai. Que venhamos cultuar o Senhor nas praças, nas ruas, meu Pai. Que venhamos ter um projeto de evangelismo muito mais intencional para a glória do Senhor. E que venhamos, meu Pai, entender que isso não compete somente à instituição igreja, mas deve começar por mim, a abrir a boca e pregar o Evangelho, e falar de Cristo, e falar do nosso amado, e falar do nosso Redentor, do nosso Salvador, do nosso Senhor, falar daquele que é prova viva do amor de Deus para com as nossas vidas, falar daquele que de fato provou o seu grande amor, entregando a sua vida na cruz, em falar daquele que, como João 10 diz, é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Pai amado, que venhamos com alegria pregar Cristo, Pai, falar de Cristo, que o nome de Cristo, Pai, de uma forma cheia de temor e reverência, mas que o nome de Cristo seja constante em nossa boca, Pai. Que o nome de Cristo, Pai, seja constantemente anunciado e referido nas nossas conversas, Pai. Pai amado, nos ajuda a compartilhar de Cristo na dor ou na abundância para a glória do Senhor. Nos ajuda, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.